No programa de hoje nós vamos falar sobre reforma trabalhista. Explicar para o pessoal de casa essas alterações, essas mudanças da lei e também dessa medida provisória que terminou o prazo dela. O que acontece com o que foi acordado? Fica por assim? Pode ser refeito? Nós vamos conversar sobre isso hoje com o professor Eduardo Guerini, cientista político, que vai tentar explicar para a gente sobre essa questão da economia, da política, o que envolve essa reforma trabalhista. E também o professor Carlos Golembiewski, professor de jornalismo da Univale, para a gente falar desse lado mais da nossa imprensa, o esclarecimento à nossa comunidade sobre esse fato e essas notícias que também circulam, muita notícia falsa e muita coisa aumentada. O programa de hoje, então, vai tratar de reforma trabalhista. Professor Eduardo Guerini, reforma trabalhista, uma lei, aí tem uma medida provisória que termina o prazo e ninguém votou nada ainda. Como é que fica o que foi acordado? Boa noite. Boa noite. Bom, a reforma trabalhista que foi aprovada em novembro, que se instituiu pela Lei 13.467 de 2017, ela tem mais ou menos 100 dispositivos que alteraram a CLT. O discurso do governo é que essa alteração ela tinha como objetivo a modernização das relações de trabalho e que geraria, segundo o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, um dos pretendentes à presidência da República, agora em 2018, geraria algo em torno de 1 milhão de postos de trabalho. O que se viu, na verdade, é que nos últimos 12 meses o Brasil, ainda num crescimento lento e gradual, conseguiu gerar no máximo 230 mil postos de trabalho e aumentou a informalidade nas relações de trabalho. E, essencialmente, ela tinha como eixo central atacar aquilo que se chama regulação do Estado nas relações entre trabalhador e empregador, ou trabalhador e empresário, ou patrão e empregado, como queira a linguagem. O ataque frontal foi justamente vender a ideia de que tinha sido extinta a contribuição sindical, quando na verdade ela só se transformou em uma contribuição facultativa. Que antes era obrigatório, né? E era obrigatório. Criou o chamado regime de tempo parcial, em que o trabalhador ele não teria exclusividade com um único empregado. O chamado trabalho intermitente, que o trabalhador ele receberia por hora trabalhada e não teria direito à rescisão, ao fundo de garantia, porque quando ele saísse ele já estaria computado no cálculo trabalhista. Ao mesmo tempo, ele permitiu o trabalho de gestantes em locais insalubres e periculosos. Permitiu que se alterasse a chamada cláusula de ultratividade, que significa que a convenção coletiva, enquanto não estiver fechada e negociada, vale a convenção, as cláusulas da convenção anterior. Ao mesmo tempo, ele criou novas características do chamado trabalho por jornada 1236. A chamada intrajornada e interjornada foi alterada. Sim. Então, uma série de dispositivos que alteraria, segundo o presidente Michel Temer, as relações de trabalho, geraria mais flexibilidade, gerando mais postos de trabalho, aumentando a renda. O que se viu nos últimos dados do CAGED, que foram publicados agora dia 20, é que aumentou a informalidade, o próprio IBGE tem constatado isso mês a mês. O salário de admissão em relação à demissão ele foi alterado, e aí vem uma outra questão que a legislação altera, que é justamente aquela multa rescisória do FGTS para quem for demitido sem justa causa. Agora no Senado foi aprovado, inclusive, que quem pedir demissão pode retirar 80% do fundo. Então acaba com a multa rescisória do FGTS, ao mesmo tempo que não é necessário mais homologar no sindicato após um ano de trabalho. Sim. Então, todos esses mecanismos enfraqueceram as relações para o trabalhador e fortaleceram para os empresários. Mais do que isso, a própria indução ao trabalho periculoso de gestantes, a intrajornada, a outra atividade, a ideia do trabalho intermitente, só para o nosso telespectador observar, o trabalho intermitente, pela reforma que foi aprovada em novembro, ele dizia o seguinte, que você receberia por hora trabalhada e se você fosse chamado a trabalhar e desse um legalzinho no WhatsApp e não fosse, você pagaria uma multa
correspondente àquele período que você foi convocado. Então, eu poderia ter inúmeros contratos de trabalho e trabalhar de forma intermitente, uma hora no empregador, outra hora no outro empregador, e isso cria o chamado modelo de contrato de 0 hora, que é o chamado contrato zero hour, que é um modelo em inglês. Ou seja, a 0 hour é um modelo que diz que você fica à disposição do empregador e quando ele tem necessidade, ele te convoca. E ele chama dele quando precisa. Esse trabalho intermitente estava criando um problema seríssimo, porque diz o seguinte: se você trabalhar somente 40 horas das 220 que é estabelecida do ponto de vista mensal, você teria que complementar junto ao INSS, você, o empregado, não o empregador, aquele valor para poder ter direito nesse período de trabalho da aposentadoria, que também está na medida provisória. O que fez o governo, para aprovar sem ter nenhuma emenda, o que exigiria que voltasse à Câmara para discutir e fizesse novamente a votação, e o governo precisava de rapidez, fez uma negociação pelo líder do Senado do governo, Romero Jucá, do MDB, e diz o seguinte, que se altera essas cláusulas e em até 90 dias se votaria. Os deputados estão buscando instinto de sobrevivência. A reforma trabalhista não caiu bem, assim como a reforma previdenciária não caiu. Mais do que isso, há uma série de lutas judiciais dos sindicatos, ganhas nas várias instâncias para manter a contribuição sindical e a representatividade dos sindicatos. A medida provisória caducou na segunda-feira. Até porque, né, professora, assim, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, o Congresso não trabalha. Ele continua não trabalhando. Desde novembro ele não trabalha. Na verdade, ele oficializa as férias, né? As férias oficiais, porque trabalhar tem a questão... A reforma trabalhista também instituiu um modelo de férias que você poderia conceder em até 3 períodos. Enquanto os nossos deputados têm 90 dias de descanso e mais um recesso, os trabalhadores iam se esfalfar de tanto trabalhar. Eles iam perder direito às férias, principalmente os trabalhadores intermitentes. Então, essa medida foi para atenuar a rejeição de parte da bancada do Senado, que estava propensa a não votar, inclusive sob a liderança do ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, que hoje é um dos opositores ao próprio governo Temer. E nessa situação, né, professor Carlos, a gente acompanha aí o que o professor Eduardo Guerini comentou, tanta informação, tanta notícia, tanta detalhes que nós precisamos esclarecer isso tudo. E é importante a participação e o conhecimento também do próprio jornalista, né? Boa noite. Boa noite, Magalhães, boa noite, Guerini, boa noite a todos que estão em casa nos assistindo. Eu acho que a mídia tem que se preocupar mais, principalmente com essa situação, acho que de pobreza que o país está, né? E o Guerini mesmo falou, as reformas aí tentaram passar, a Previdência por sorte não passou, né? Mas sempre está ali, stand-by, a trabalhista passou aí com todos esses percalços, mas acho que a gente tem que pensar mais, e a mídia também tem que se preocupar mais com o cidadão, né? Que hoje está aí cheio de impostos, pagando muito, sem renda. Eu acho que até os empresários também têm que se preocupar mais em tratar melhor o seu trabalhador, pelo seguinte, porque esse trabalhador, se ele está estabilizado, ele consegue consumir, né? Então ele vai comprar a casa própria, ele vai no comércio. Então eu acho que assim, esse caminho, e até a gente veio uma do TST, lá na universidade, e a gente conversou, fizemos uma entrevista com ela, e ela falava muito nessa precarização do trabalho. E eu acho ruim, né? Porque quanto mais você precariza, a pessoa não tem, né? Ela fica ali cautelosa, né? Então ela não troca de carro, ela não compra uma casa, ela não viaja. Então, assim, me preocupa isso, porque, poxa vida, já está tão difícil o emprego nosso, por que não? Eu acho assim, dividir um pouco o bolo, né? A gente sabe que eu acho que um dos nossos problemas, e no fim, né? Essa questão da desigualdade é um fator gerador, né? E até o ano passado, por exemplo, o Obama até veio, não sei se foi ano passado, nesse ano ele veio a São Paulo e já não era mais presidente, claro, e deu uma declaração que eu achei importante, que os líderes, né, a classe A, esse pessoal que fica mesmo com a massa, e isso aí é geral em quase todos os países, ficam com 50% da riqueza. Poxa, isso tem que ser dividido. Por quê? Para gerar consumo. Senão, nós não saímos do atoleiro, a Argentina não sai, ninguém sai na América Latina, quer dizer, poxa vida, temos que dividir mais esse pão, né? Sim. E não esfolar cada vez mais as pessoas. Só lembro, o Carlos, aí é uma questão importante, que a mídia teve um papel fundamental no sentido de dizer que a reforma trabalhista, a grande mídia,
ela seria benéfica ao trabalhador. Recentemente, alguns comentaristas econômicos, que eu chamo de regurgitadores de release empresarial, principalmente aqui em Santa Catarina, o que eles fazem? Eles vendiam uma imagem de otimismo em relação à economia com a reforma trabalhista. E agora, na última semana, quando estava prestes a caducar a medida provisória, muitos desses que apoiaram a reforma trabalhista estão fazendo crítica ao Congresso, exigindo que o Congresso votasse isso porque cria uma insegurança jurídica, que é um papel. Mas a manchete que vem no Estadão de São Paulo, que vários sindicatos estavam conquistando novamente, reconquistando a contribuição sindical por meio da Justiça do Trabalho. E diz assim, o imposto sindical extinto está sendo recuperado judicialmente a partir de decisões do TST. Um dos braços do judiciário brasileiro, que se chama Justiça do Trabalho, foi o mais atacado. E como é que eles vendiam isso? Olha, o número de ações trabalhistas caiu consideravelmente, 50% em alguns casos, em alguns estados até 75%. Mas isso é uma falácia porque, diante da insegurança jurídica, o trabalhador, se ele perdesse a ação, ele ia pagar, como se fosse um litigante de má-fé. Aquilo ali eu achei absurdo, né? É o mais absurdo. absurdo. Então, assim, a mídia vendia uma manchete dizendo contribuição sindical foi extinta. Na verdade, ela não foi extinta. A mídia, a grande mídia, vendeu uma falsa ideia porque ela pode existir, ela deve existir, e eu digo mais. Eu falava isso há um tempo para um grupo de sindicalistas num encontro, e dizia assim, o que vai acontecer é que vai aumentar a outra taxa que é a mais pesada ao trabalhador, que é chamada contribuição negocial. Tanto que alguns sindicatos hoje já falam em 5%. Se o trabalhador notasse, o imposto sindical foi criado na década de 60, próxima década de 70, e ele era imposto sindical, ele só mudou o nome, e não pode se alterar um imposto obrigatório, torná-lo ele extinto sem lei, que é uma lei ordinária, e aqui a legislação trabalhista é uma legislação complementar, e obviamente que eu não entendo do trâmite jurídico. Certeza. Mas essa é uma questão, então a imprensa tem um papel. E até eu queria falar uma coisa também, e aí até pegando até a questão da imprensa, a própria profissão de jornalista, né, que foi uma tentativa e aconteceu, né, uma desregulamentação com a não exigência do diploma, mas também o que está por trás ali de novo? De novo a precarização, né? Quando você não estimula uma categoria, quando você não impede que essa categoria que se fortaleça, o que você quer? Precarizar tudo. E também sobra para toda a sociedade, né? Quando você tem qualquer área, qualquer setor, quando aquela área for fraca, o que acontece? Aí é um salve-se quem puder. Então, por isso até eu defendo também, não que nós tenhamos também uma imprensa forte capitalista, mas que tenhamos também uma imprensa, sei lá, nos moldes de uma BBC, né? Alguma coisa que tenha um financiamento público, que possa fazer um contraponto. Com certeza. Para que a gente possa evoluir, como esses espaços, esses canais. Quer dizer, você tem que ter um contraponto a essa grande mídia, enfim, porque instituições fracas, né? Aí você tem o capital atropelando. Com certeza. E esse assunto para depois do nosso apoio cultural. A gente volta já já com Pingo nos Is, aqui na TV Litoral Panorama. Não sai daí.